Então tá. Então vamos colocar uma musiquinha. Convido vocês a fecharem os olhos. Inspirar pelo nariz, contando em 4 tempos. Inspira em 4 tempos, segura em 4, solta em 8, soprando pela boca de forma suave, que se houvesse uma vela acesa bem na frente de vocês, essa vela nem tremeria sua chama. E ao mesmo tempo que eu convido vocês para inspirar dessa forma, eu também convido a visualizarem essa delicadeza, essa gentileza consigo mesmo, com esta respiração. O momento de soltar o corpo do dia que foi hoje, da semana que foi, com o que foi, como foi. Eu vou ler uma citação do guia desta palestra de hoje, que ele faz um convite para a gente. Ele diz o seguinte: descubram em que recessos sutis, profundamente ocultos da alma, vocês esperam que Deus viva por vocês. Tome decisões por vocês. Traga os resultados desejados por vocês. Proporcione o que vocês poderiam obter por si mesmos, desde que decidissem se tornar seres humanos livres e maduros. Inspira e sinta essa parte em ti, essa parte em mim, essa parte que todos nós temos, que gostaríamos que esse Deus nos desse a vida que desejamos prontinha. Ele também pede, nos convida a presos, porque tem medo da independência. E ele dá uma dica. Tomem qualquer emoção negativa, inveja, amargura, medo, impotência e o resultante medo da vida. Para olhar, para sentir, perceber e se questionar. Onde aqui eu estou preso, presa? Tenho medo da independência. E o convite, então, para que, amparados pelos nossos anjos guias, guia do Peto, possamos nos entregar cada dia mais, cada vez mais, para esse ser que busca por essa independência e principalmente por este ser que, confiando na infinita graça divina, se entrega
a fazer a sua parte de co-criador com o divino, para o melhor aqui e agora. Muito suavemente, convido que venham se trazendo para a gente começar nossa palestra de hoje. Então, deixa eu colocar aqui. Minha nossa, compartilhar o básico. Aqui. Aqui. Vamos ver se vai. Ficou cheia? Sim. Beleza. Então, a palestra de hoje é Religião, Verdade e Falsidade. Alguém gostaria de ler isso aqui, porque para não ficar só euzinha falando? Posso ler, Flor. Beleza, Gil, lê para nós. O esforço divino, através de eras de existência da humanidade, se voltou sempre no sentido de transmitir e informar a verdadeira religião para os homens. A distorção da verdade aparece sob um disfarce que apresenta a falsidade como verdade. Essa foi a citação que eu coloquei no convite para vocês. Aqui foi o que eu usei agora para a nossa harmonização. E eu fiz o seguinte, gente. Se a gente já está no nosso... Deixa eu minimizar aqui. Oh, meu Deus do céu, aqui eu estou com uma tarja, isso aqui. Deixa eu fechar esse troço aqui. Ok, tá. É a quinta palestra, né? Então, eu tive uma percepção, não sei se vocês concordam, que esse assunto deste módulo perpassa assim, eu vou chamar de o atributo divino da verdade. Tá? Pode ser que tenha outros, e certamente tem outros. E aí eu tomei a liberdade de pegar uma frase que vocês mesmos que apresentaram, colocaram nas suas apresentações, para fazer uma cola, um link, cola no sentido de ligar uma coisa com a outra, né? Com esse tema que hoje eu fiquei para apresentar. Então, na palestra 5, o título, o que é a verdade? Liberdade, justiça, religião, felicidade, como um elo na cadeia da vida. E aí a Rita colocou, né? A base da autobusca inclui o reconhecimento de que existe verdade absoluta por trás da verdade relativa humana. E a gente viu isso aí, a questão da verdade, é que tem a minha verdade, tem a verdade do outro, e aí, né? Existe uma verdade muito maior que essa verdade absoluta que a gente viu. Aí a Beth apresenta na prece, na palestra 09, prece, meditação, o Pai Nosso. Essa foi mais difícil de achar uma frase. Mas o que ele coloca, né? Ela colocou que a oração do Senhor é a mais bela de todas as orações por causa da maneira como contém tudo. Sim, tudo que precisamos para viver uma vida gloriosa, né? E da forma como ele apresentou o Pai Nosso, aparece muito assim essa questão de assumir a autorresponsabilidade, desse olhar com a gente mesmo, né? Então, que de novo a mim fez um refletir de novo, assim, ó, o estar em verdade o tempo inteiro, né? Aí a Elza, com a palestra 019 do Jesus Cristo, uma das coisas que ela colocou ali que resolvi
trazer para cá, é através da sua vida e morte, ele mostrou simbolicamente qual deve ser o curso, etapas de desenvolvimento para quem quiser conquistar o reino dos céus. Que esse é o objetivo do grande plano de salvação, né? O objetivo de todos nós, enfim. E na palestra 8.2, a Verinha falou a conquista da dualidade simbolizada pela morte e vida de Jesus. E a parte que eu escolhi também para fazer esse link foi: ele passou por seu sofrimento até o fim, sem restrição, sem nenhuma vergonha de admitir sua dúvida e seu medo, sua dor e sua vulnerabilidade. De novo, verdade. Pessoas queridas, assim, ó, eu estou aberta a, se vocês quiserem comentar no meio, tá? Aí, eu fiz o seguinte, eu não botei gravura, tá? Já aviso. Ah, meu Deus, esse negócio aqui vai ficar aqui embaixo, eu passo ele para cima depois, para mim fica ruim. Fiz uma lâmina com o que é a falsa religião, porque ele apresenta várias características, né, do que vem a ser a falsa religião e o que é a verdadeira religião, certo? Então, quem gostaria de ler isso para nós aí? Eu posso ler, Clô. Tá. Obediência à autoridade. A falsa, né? A falsa verdade. Obediência à autoridade. Obedece para ser protegido. Exploração das tendências mais fracas, doentes e imaturas do homem. Deus não recompensa atitudes doentias. Vocês acharão que foram enganados? Os sentimentos de injustiça no mundo. Eu vou dar uma explicada aqui. Só para a gente ficar bem... então, numa religião falsa, vai existir essa obediência cega à autoridade, onde a gente, mesmo sendo seres adultos, nós vamos nos portar como crianças, que precisamos ser cuidados, protegidos, né? E atendidos por esse ser maior. Existe também a exploração das nossas tendências mais fortes, doentes e imaturas dos homens. Eu vou dar um exemplo que é assim, tá? Veja bem, não é contra religião nenhuma. Eu trabalhei em parte da minha vida, né? Não foi a maior parte da minha vida no colégio, era com ensino religioso. E a gente estudava questão lá do povo hebreu quando sai do Egito, quando vai para a Terra Prometida e tal. Isso, se for pegar as normas e regras lá daquela época, ou mesmo outras religiões, elas quaisquer que sejam, porque qualquer religião em si pode ter esse tipo de exploração, cada uma do seu jeito. Mas esse exemplo que eu vou dar é especificamente, só para contextualizar um pouquinho, já que a gente já veio trabalhando de Jesus, o que foi isso na época de Jesus, né? Então, havia muitas normas, muitas regrinhas que eles tiveram que criar até quando saíram do Egito, ficaram no deserto, enfim, os motivos não importam. Mas, por exemplo, uma das normas era que uma mulher, quando estava menstruada, ela era considerada impura. Então, esta mulher não podia fazer o alimento, não podia preparar o alimento, porque se ela preparasse o alimento, esse alimento ficaria impuro, quem comesse o alimento ficava impuro. Qual era a forma de se purificar? Por exemplo, era o sacrifício de um pombo, né? Tu ia lá, um pecado maior, uma transgressão maior, ia ser um sacrifício de um animal maior, né? Mas para esse caso era um pombo. Quando se vê de Jesus brabo lá no templo, tinha muito essa exploração, né? Então, da impureza. Tudo tornava impuro, né? E o que ele vai falar? Não é o que entra pela boca do homem que torna ele impuro, é o que sai, tá? E aí ele, inclusive, fica bravo. Ele fica muito furioso, né? Pelo que se consta, assim, que se sabe.
Porque olha o que acontecia, gente. Existia, eu vou lá, estou menstruada, coisa que não acontece comigo faz tempo, né? Mas faz de conta que eu sou novinha ainda, que está acontecendo. Então, para minha família não ficar toda impura, eu vou lá, compro uma pomba para que ela seja oferecida em sacrifício. A pombinha entrava pela frente, devia ir lá para o lugar lá onde o sumo sacerdote faria o sacrifício, só que não fazia. Ela voltava de volta lá para ser vendida, fazia de conta, tá? Então, aqui já tem uma questão, né, de uma baita questão falsa, de uma exploração das pessoas, porque daí eu estou lá, meu Deus, eu tenho que fazer. Quantas vezes a gente já não viu pessoas assim, né? Se eu não fizer... Por exemplo, a minha mãe ficou com muito receio de ficar com as cinzas do pai depois que ele estava queimado na casa dela. Sabe? Como se as cinzas do pai fosse puxar os pés da cama dela, né? Na cama dela, quando ela estivesse dormindo, enfim, uma coisa assim, tá? Então, outra coisa que fala aqui é Deus não recompensa atitudes doentias. Então, o que ele fala também nessa palestra? Que eu vou fazer assim, eu vou ser boazinha, eu vou fazer tudo direitinho e Deus vai me recompensar. Quantas vezes a gente já não ouviu, mas essa pessoa não merece determinada coisa, determinada situação. Não, não é verdade? E o que o guia vai nos trazer em diversas palestras? Ele vai falar da questão da nossa autorresponsabilidade, de coisas que eu posso ter feito num outro momento e que eu ainda não me responsabilizei por aquilo, pode ser que não seja agora, mas num outro momento eu vou ter que me responsabilizar. E aí eu fico muito braba com ele, porque eu fiz tudo certinho, como é que eu não estou tendo, né? E aí vem esse sentimento assim, de que foi enganado, sentimento de injustiça do mundo, porque, afinal de contas, entende que é uma barganha, vamos dizer assim, com Deus? Tem religião que é assim, né? Tu barganha, tá? Daí, repete ali, né? A falsa religião tira proveito dessa tendência doentia, por quê? O texto fala muitas vezes sobre isso. Ele pode até não dizer exatamente nesta palavra, com esse termo, mas quando ele se refere que é um medo é manipulável. Eu já ouvi, eu não sei se é verdade, mas eu penso que pode ser. Por exemplo, tem religiões que têm muito grito, tem muita coisa, e de expulsar o Satanás, e não sei mais o quê, e perepepê, que isso faz parte de um certo temor, né? Um certo temor, para que eu, enfim, siga e faça, né, as coisas conforme está estabelecido por aquela regra, enfim, ali. Tá? Aí fala de regras e dogmas, né? Distorcendo a lei, transformando-a em conceito rígido. Então, aí vocês imaginem, passou ano e vinha ano, e a lei dizia que não podia ser curado no sábado, porque houve lá um momento na história desse povo hebreu que o sábado foi muito precioso para eles. Esse povo, ele foi, num determinado momento da história, a elite que morava ali em Jerusalém, porque antes foi o pessoal de Samaria. Vocês já ouviram dizer que samaritanos e judeus não se batiam, né? Vocês já ouviram isso, não ouviram? Isso. Por quê? Houve uma época em que os samaritanos foram dominados, e a forma de dominação feita era o seguinte: chegava o povo lá, dominava e tirava. Vamos supor assim, da minha família, eu ia para um outro lugar que eles tinham dominado, o meu filho ia para um outro segundo lugar, o outro filho ia para um terceiro lugar, eles faziam isso. E desses diversos lugares traziam gente para repovoar ali. E uma das coisas que, então, eles tinham muito
cuidado ou rejeição até era com esses estrangeiros. Por isso, então, o pessoal da Judéia, que é o sul de Israel, não gostava do pessoal de Samaria lá. Só que aconteceu que esse pessoal da Judéia foi retirado também depois, mais tarde. Foram para a Babilônia. E lá na Babilônia, eles que tinham mais poder e tal, eles eram obrigados a trabalhar dia e noite, gente. Sábado e domingo. Dia e noite não, né? Mas sábado e domingo. Sábado, de domingo a domingo. Daí se tem a questão do respeito ao sétimo dia, onde não se podia fazer nada. Mas, com o passar do tempo, eles já estavam, os seus descendentes já tinham voltado para Israel, né, que naquela época se chamava Palestina, já tinham voltado para lá, e a lei, vocês entendem, já tinha passado 100, 200, 300 anos, e a lei continua sendo a mesma, porque diziam, né, uma das perseguições de Jesus é que ele curava no sábado, e não era permitido fazer isso. Tá? Então, a lei distorcida, né? Porque o que daí ele vai dizer? A lei tem que estar a serviço do homem, não o homem da lei. Então, aqui essa lei se transformou num conceito rígido, né? Porque ela tirou ela do contexto histórico, inclusive. Bom, com isso incentiva o medo, a dependência e a impotência do homem. Uma pessoa com medo, tu fica totalmente impotente. Fomentando sutilmente a humilhação e a subserviência. Claro, quem tinha o poder, o conhecimento religioso, né? Por exemplo, vamos pegar a própria Igreja Católica. Quando foi que a missa começou a ser proferida em português, na língua da gente, seja ela português, francês, aonde quer que a gente esteja, que não fosse o latim? Né? Quando foi que se teve acesso aos escritos? A Bíblia em si era uma coisa mais fechada, mais proibida. Então, isso fomenta a humilhação, a subserviência. Também a falsa religião, ela vai ajudar a ter a incentivar, vamos dizer assim, a imaturidade e desvios da alma, né? Desculpa, a imaturidade e os desvios da alma caminham junto com a falsa religião. Ela como que se retroalimenta, entende? Se pede a Deus, isso aqui é bem importante também. Temos que pedir ajuda a Deus? Temos, claro que temos. Agora, pede ajuda a Deus para superar uma dificuldade, depois cruza os bracinhos e fica esperando. O que a gente sabe? Que nós temos a nossa parte para fazer. Nós somos co-criadores, né? Deus tem a parte dele, mas nós temos a nossa. Então, e aí entra naquilo que assim, lembra? Aqui de cima, ó. Eu peço ajuda para Deus, digo, mas como assim? Eu pedi ajuda para Deus e Deus não me ajudou? Outra coisa, na falsa religião não há vontade interior e energia para descobrir como você pode encontrar a saída usando a criatividade. A criatividade aqui a gente também pode usar a nossa intuição, né? Ou seja, eu estou tão dependente vamos pôr esse Deus fora, que eu peço e espero, né? E sou uma boa pessoa, faço tudo direitinho, né? Achando que por isso, então, vou merecer, que eu não tenho energia para isso, eu fiquei muito dependente. E aí pensa, se eu fiz tudo que eu achava que tinha que fazer para ter aquilo que eu estou querendo, e que talvez eu não tenha, porque exatamente eu preciso ter algum aprendizado com relação a isso, aí o que eu vou ter? Eu vou ficar muito decepcionada, me sentir enganada, injuriada com Deus. E, por último, a falsa religião, você irá se decepcionar se espera que a graça de Deus compense a sua preguiça e cobiça humana. Né? Ou seja, a preguiça do quê, gente? De fazer o que a gente tem que fazer.
Cobiça, eu entendo aqui, certamente tem mais coisas, mas no meu entendimento tem um pouco assim, o que é uma cobiça no sentido de que eu vou fazer menos, eu quero ter isso, mas fazendo o mínimo possível. Eu quero ter mais do que eu vou estar disposto a dar. Certo? Então, e aí ele apresenta a verdadeira religião. Ela não obedece, ela é livre. Quando a Elza apresentou sobre Jesus e o que a gente vê, por exemplo, eu vou usar ele como exemplo, né, da verdadeira religião, se você... Ele não chama ninguém, ele está lá, disponível. As pessoas seguem ele até o ponto de um dia não ter alimento para todo mundo, que eles fazem lá né, a multiplicação dos pães e peixes, porque vão guiados pelo coração. É livre. É tão livre que chega o ponto de um centurião romano ter um empregado, um servo seu doente, que ele vai à busca de Jesus e diz: eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei minha palavra e meu servo será salvo. Outra coisa, é autodeterminado decorrente do entendimento, ou seja, a gente entende, e porque a gente entende, compreende, a nossa parte também, a gente tem a nossa autodeterminação, a nossa escolha, que é diária e constante, né? E aí age por plena convicção, não por medo ou desejo de agradar. Age porque eu vi aquela pessoa pregando e aquilo fez sentido para mim, eu vou atrás. Muitos largaram um monte de coisa para seguir ele. Veja bem, o texto não fala em Jesus, eu é que estou fazendo uma relação, tá? Vamos deixar isso bem claro mais uma vez, né? O texto em nenhum momento compara isso aí, tá? Maturidade espiritual e emocional. A verdadeira religião, a espiritualidade autêntica, tem como principal objetivo libertar o homem, torná-lo forte. E ele diz também nessa palestra que ainda existe um tempo, né, que a gente precisa limpar e curar questões emocionais para poder também chegar nessa liberdade, nessa maturidade emocional aí. E tem uma parte da palestra que ele comenta, que eu não sei qual é, né, porque eu resolvi fazer nesse tipo de apresentação, que ele diz assim, nem sempre eu falo toda a verdade para vocês. Por quê? Talvez vocês não soubessem compreender, né, ou até fazer bom uso dela. Aí também, na verdadeira religião, o texto vai dizer, Deus é uma ajuda, tem consciência de que você é a força motriz da sua vida. Você pode ajudar a si mesmo se realmente quiser, se estiver pronto a sacrificar alguma coisa. E aí, na palestra que a Vera deu na semana passada, a gente viu o quanto a gente não quer crucificar, né, o nosso ego, a nossa vontade, e tantas coisinhas que a gente tem, não é mesmo? Então, você pode ajudar a si mesmo se realmente quiser. Compreensão do que é exigido de você em cada objetivo claramente definido. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu agora aqui, assim, bem típico. Quero ter mais gente, quero ter mais grupo e quero ter mais gente no grupo que eu tenho. Mas eu já mexi o meu bundãozinho para botar ali anunciar ali no Instagram e não sei mais o quê. Né? Eu posso, como se dizia no budismo, né? Porque o budismo faz prostração, pode rachar as costas fazendo prostração, que tem algo mais a ser feito. E a minha parte, no caso de querer ter
ou mais grupos, ou ter mais gente no grupo que eu tenho, tem algo que eu tenho que fazer. E, no momento, uma das coisas é fazer o anúncio de que eu quero mais gente. Compreensão do que é exigido de você em cada objetivo claramente definido. Isso a verdadeira religião nos dá, tá? Consciência de Deus, que o mundo dele é tão maravilhoso que vocês têm muito mais poder do que havia percebido. O tempo inteiro ele fala isso, né? Deus está em você, as forças divinas estão em você. A mobilização dessas forças só pode acontecer se você abandonar alguma atitude prejudicial, destrutiva. É aquilo. A gente volta aqui no sacrificar algo, né? Que a gente tem como sacrifício, mas a gente fica pego, né? Preso nesse medo dessa independência e fica preso no destrutivo, no prejudicial e nem se dá conta. Compreensão que a graça de Deus existe quando me apoio em meus próprios pés. Bem, eu acho que eu botei uma coisa aqui sobre a graça. Esta palestra é a palestra 250, a gente trabalhou num grupo, eu trouxe só para a gente lembrar o seguinte: o guia fala que a graça ela permeia tudo, é profundamente benigna, não há nada a temer, é a realidade última nossa, existe em todos os tempos, é toda a substância da vida. Tá? A graça, ela deve ser cultivada, a fé deve ser cultivada, liberar a fé nesta graça, desafiando os nossos medos, dúvidas, desconfiança, crença negativa, arriscando a dar. É um ato de fé, eu escolho o que acontece. Lembra que a gente comentou no encontro passado que parece que as palestras falam todas sempre a mesma coisa? Estão sempre repetindo, né? Então, aí está mais uma coisinha. E o que atrapalha isso? A nossa falta de visão, ponto de vista limitado, interpretação distorcida, percepções defeituosas e bloqueios pessoais. Então, a graça está ali. O que a gente precisa é liberar a nossa fé e fazer a nossa parte. Ai, aqui. Eu não consigo ler aqui. Alguém consegue ler para nós, por favor? Uma parte da tarefa de autoconhecimento é averiguar se existe no fundo da alma de vocês uma falsa religião, da qual vocês emprestam preceitos religiosos que servem de esconderijo e desculpa para tendências infantis da recusa em crescer. As opiniões corretas, conscientes de vocês, valem muito pouco quando a totalidade do seu ser não está impregnada dessas opiniões corretas. Se vocês não viverem, experimentarem e sentirem essas ideias corretas, os pensamentos corretos de nada valem. Isso. Isso aí. Uhum. Alguém mais, além da Kátia, gostaria de ler? Por favor, ajudem. Please. Eu posso ler. Obrigada, Carol. Cabe a vocês descobrir de que maneira, em que aspecto e até que ponto vocês se afastam das opiniões conscientes corretas no seu ser, nos seus sentimentos e, portanto, em seus atos interiores e exteriores. Quando procuram, rastreiam, entendem e resolvem essas distorções, vocês não apenas crescem e se tornam seres humanos fortes e infinitamente mais felizes, mas também contribuem muito mais do que podem imaginar neste momento para a eliminação da falsa religião e o crescimento da verdadeira religião no mundo em geral. E aqui agora, deixa eu ver. Então,
Eu vou pedir só para vocês fecharem os olhos antes da gente seguir para quem quiser comentar, tá? Eu tenho que pular. Tá fechado, pô, teu microfone. Sim, eu vou só pular a propaganda que tem no áudio ali, tá? Para não. Enquanto isso, eu peço que vocês fechem os olhos. E só escutem. Agora, deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá chegando som? Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enche o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa do Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Gente amada, uma coisa que o guia fala nessa palestra é... Eu fico muito tocada com essa música. Que, às vezes, é bem mais comum até. Não é bem assim que ele está dizendo, eu posso estar manipulando as palavras dele, mas ele diz que a falsa religião, ela pode ser mais prejudicial do que a não religião. E eu escolhi essa música pelo seguinte: quem foi que denunciou e quis a morte de Jesus? Não foram os romanos. Pôncio Pilatos, no ato covarde, lavou as mãos, mas quem quis foram os chefes, os sacerdotes da religião da época. Tá? Então, estou com vocês aqui, com as percepções. Coraçãozinho também. Se vocês quiserem, a gente não precisa comentar nada. Só deixa vibrar isso tudo aí, eu não sei, eu estou por vocês, assim. Tá? Não acho que a gente tenha que falar nada, até eu vou desligar a gravação, interromper a gravação. Não precisa.